A história da reencarnação mais impressionante e que mais fascinou o mundo foi a Dorothy Lois Eddy, também conhecida por Om Seti, nascida em 1904. Sem dúvida que esta tem sido uma das figuras mais controversas e respeitadas da egiptologia moderna. Isto porque a britânica passou a maior parte da sua vida a afirmar que era a reencarnação de uma sacerdotisa chamada Bent Reshit. Resumidamente, esta sacerdotisa era a amante de Seti I, que reinou o Antigo Egito entre 1290 e 1279 a.C., também conhecido por ser pai de um dos maiores faraós do Antigo Egito, chamado Ramsés II. A fantástica história de Dorothy começou aos 3 anos de idade, isto quando a mesma teve um grave acidente na sua casa em Londres. Aqui a menina caiu das escadas e o médico que veio para auxiliá-la teve de certificar a sua morte, visto que não chegou a tempo. Contudo, cerca de 1 hora mais tarde, a menina tinha voltado à vida e estava a brincar na cama como se nada tivesse acontecido. Assim sendo, todos pensaram que foi um erro médico, apesar de não haver explicação para a recuperação instantânea da criança. Anos mais tarde, Dorothy afirmou que alguém tinha regressado num passado distante para a reanimar. Nos seus 4 anos de idade, um ano após o seu acidente, em 1908, a rapariga começou a relatar sonhos estranhos em que viu um grande edifício rodeado de colunas e jardins exuberantes cheios de árvores de fruto. Quando esta acordava, dizia aos seus pais em desespero que queria voltar para casa. Mas como é compreensível, os seus pais não compreendiam o que estava a acontecer e ligavam estes eventos ao recente acidente da filha. Apesar disto, continuavam a fazer perguntas às quais Dorothy não conseguia responder. Apesar da constante preocupação dos pais, rapidamente tornou-se claro o que atormentava a criança. Isto porque durante uma visita ao Museu Britânico, quando a família entrou na sala das antiguidades egípcias, a menina correu a beijar os pés das estátuas para o espanto de todos. Quando questionada, exclamou efusivamente que este era o seu povo e que queria regressar à sua casa no Egito. Mas a verdadeira questão é, de onde é que veio tudo isto? A realidade é que a própria Dorothy ficou chocada com o que lhe estava a acontecer por apenas ter memórias da vida passada. Ainda em criança, viu uma fotografia no jornal local do Templo de Osíris, na cidade de Abidos, no Egito, reconhecendo-o imediatamente, visto que este era o lugar que ela dizia aparecer repetidamente nos seus sonhos. E tudo isto pode parecer apenas alucinações da jovem, mas rapidamente iremos ter eventos que ninguém consegue explicar. Segundo a mesma, já nos seus 10 anos de idade, teve uma verdadeira revelação que dissipou todas as suas dúvidas. Isto porque numa noite apareceu-lhe uma figura de manto branco e azul, e este seria o grande faraó Seti I, o mesmo monarca que ordenou a construção do Templo de Abidos. A partir daqui, a jovem com apenas 10 anos de idade começou a estudar egiptologia com Ernest Wallis Budge, curador do Museu Britânico, e resolveu aprender a ler hieroglifos. Durante os 10 anos seguintes, Dorothy recebeu mensagens todas as noites de lua cheia, as quais apontava cuidadosamente. Segundo a mesma, estas seriam as mensagens transmitidas por alguém chamado Or-Ra, e este acabou por revelar quem ela era na sua vida passada. Como já referido atrás, Dorothy teria sido em tempos uma jovem egípcia chamada Bent Reshit, criada desde os 3 anos de idade no Templo de Abidos. Além disso, o seu pai seria um militar respeitado no Egito e a sua mãe uma simples vendedora de mercado. Passado alguns anos, já com 27 anos de idade, Dorothy começou a trabalhar para uma revista de relações públicas onde escreveu artigos contra o colonialismo e a favor da independência egípcia. Aí conheceu o jovem egípcio Abdelmejid, com quem acabou por casar, e partiu para o Egito passado 2 anos, no ano de 1933, com o propósito de investigar o seu passado. O navio atracou no porto egípcio de Port Said, de onde um comboio levou o casal para o Cairo, onde o jovem casal se estabeleceu. O casal acabou por ter um filho, a quem Dorothy daria o nome de Seti. A partir desta altura, ela ficou conhecida como Om Seti, ou seja, a mãe de Seti, sendo esta uma tradição em algumas aldeias do Egito. 2 anos mais tarde, foi oferecido um emprego no Iraque ao marido de Om Seti, mas a mesma recusou-se a acompanhar o marido e o casal acabou mesmo por separar-se. Assim sendo, Dorothy resolveu mudar-se com o seu filho para a aldeia de Nazlet El-Siman, perto das pirâmides de Gizé, e conseguiu um emprego no Departamento de Antiguidades Egípcias como editora de documentos, sendo assim a primeira mulher a fazê-lo. Dorothy viveu durante 20 anos na área de Mênfis e trabalhou em várias missões arqueológicas em Giza e Dashur. Além disso, escreveu vários artigos sobre os monumentos cavados que arqueólogos como Selim Hassan e Ahmed Fakri publicaram depois como seus, deixando a obra de Dorothy como pano de fundo. É surpreendente pensar que Om Seti não viajou para Abidos até 1952, onde seria o seu destino final. No entanto, esta só visitou a cidade temporariamente e voltou para casa poucos dias depois. Mas é curioso o facto da senhora ter chegado à cidade numa noite de lua cheia, entrando no templo do seu antigo amante Seti I, onde queimou incenso e passou a noite a adorar os seus antigos deuses. Finalmente, em 1956, Dorothy foi enviada para Abidos permanentemente pelo Serviço de Antiguidades Egípcias para trabalhar como designer. Chegada à antiga cidade, Om Seti finalmente encontrou o seu propósito de vida, e seria aqui que viveria até ao fim dos seus dias numa modesta casa construída com tijolos e lama ao lado do templo de Seti I. Do que se tem conhecimento, Dorothy nesta casa era apenas acompanhada por vários gatos, um ganso, um burro e uma serpente.
Agora conhecemos um bocado da vida de Dorothy e iremos passar à parte mais fascinante e intrigante da sua história. Como não podia deixar de ser, numa noite de lua cheia, Dorothy, já famosa pelo seu trabalho, conseguiu convencer uma equipa de egiptólogos ingleses a visitar pela primeira vez um espaço interdito no Templo de Seti I, em Abidos. Este espaço não estaria aberto ao cidadão comum e por isso Dorothy não conseguia visitar o mesmo. Assim sendo, a equipa de egiptólogos ingleses teve que pedir acesso ao espaço para poder acessá-lo. Aqui a tarefa de Seti consistia em catalogar e traduzir os blocos gravados. Como prova da sua reencarnação e para grande surpresa dos historiadores, a mesma foi sentindo os blocos de pedra milenares ao mesmo tempo que traduzia os hieroglifos sem qualquer iluminação. A tradução de Seti era intrigante e ao mesmo tempo consistente, mas como é óbvio, os egiptólogos não podiam acreditar na mesma. E isto apenas mudaria passado 4 meses, quando os mesmos acabaram a tradução dos hieroglifos e perceberam que o trabalho de um dia realizado às escuras por uma mulher que não poderia ter anteriormente acesso à sala secreta do Templo de Seti e nem saber de antemão da existência da mesma, coincidia com a tradução deles, que demorou 4 meses. Foi a partir deste momento que Seti ficou famosa, não apenas pelo seu trabalho, mas sim por confirmar o que alguns já acreditavam, que realmente era a prova viva de uma reencarnação. Mas mesmo depois deste acontecimento inexplicável, muitos continuavam céticos. No entanto, até os mais céticos consideram particularmente difícil explicar como é que esta mulher inglesa pôde determinar com precisão a localização de um jardim anexo ao antigo Templo de Seti I. Até porque quando esta era apenas uma mera possibilidade, Dorothy afirmava que o jardim realmente existia e foi capaz de apontar o local exato onde a escavação deveria ser feita para encontrar o mesmo. Além disto, Dorothy previu que seria localizado um túnel subterrâneo localizado a norte do templo, acabando por acontecer rigorosamente como a mesma disse. Cada vez mais familiarizada com o Novo Egito, a mesma ainda conseguiu explicar como é que várias tradições antigas influenciaram os tempos modernos do Egito. Com tantos acontecimentos fascinantes, a mesma conseguiu uma entrevista para o National Geographic. Aqui, Dorothy contou que além do seu trabalho para o Serviço de Antiguidades, continuou a realizar rituais sagrados nas salas do antigo templo que foram recuperados através da sua leitura cuidadosa dos hieroglifos que cobriam as paredes, adquirindo assim um vasto conhecimento das antigas cerimónias faraónicas. E a mesma disse: todos os anos, no dia da grande festa e também nos aniversários de Osíris e Ísis, venho aqui com ofertas de vinho, de pão e incenso. Adoro vir aqui. É um lugar onde me sinto realmente em casa. Entretanto, nos anos que se seguiram, Seti continuou a trabalhar para o Serviço de Antiguidades, guiando milhares de turistas no Templo de Seti e fazendo bordados. De facto, as autoridades egípcias da época nunca a consideraram uma louca. Pelo contrário, chegaram mesmo a dizer que ela era indispensável para qualquer missão arqueológica ou trabalho sério na área de Abidos. Além de todos estes acontecimentos intrigantes, Seti ainda confessou que em Abidos continuou a receber visitas noturnas de Seti I. Inclusive, num deles ocorrido a 29 de julho de 1972, o faraó contou-lhe sobre a história da Atlântida. Um dia, um marinheiro na ilha de Creta contou-me uma história. Segundo este homem, o mar Mediterrâneo foi há muito tempo uma grande extensão de terra que um dia se afundou. Deste continente perdido, só os cumes das montanhas que hoje formam as ilhas gregas do Egeu poderiam ser salvos. 2 anos mais tarde, a 29 de agosto de 1974, num outro encontro com o faraó, o mesmo falou sobre a vida noutros planetas. Segundo Seti, ele recontou algumas das suas viagens e estes mundos sem especificar como lá chegou. Segundo o rei, muitos deles eram habitados por seres iguais a nós e até deu uma descrição curiosa de uma cidade com ruas largas e coisas metálicas, com janelas e assentos no interior que não tinham asas nem rodas. Bem, Dorothy Eddy acabou por morrer em Abidos a 21 de abril de 1981, com 77 anos, e a mesma organizou todo o seu funeral. Ela tinha feito arranjos para que o seu túmulo estivesse virado para o oeste, onde se encontra o reino de Osíris, para que cada manhã o deus do sol, conhecido por Ra, pudesse ser visto nascer no seu barco sagrado, pronto para fazer a sua travessia diária pelos céus egípcios. Já o famoso cientista Carl Sagan considerou Seti como uma mulher viva, inteligente e dedicada que fez contribuições reais para a egiptologia moderna. Já um artigo do New York Times de 1987 descreveu uma biografia da mesma e passa a citar como uma intrigante e convincente historiadora de casos modernos da crença na reencarnação. As opiniões são diversas, e neste caso seria mais fácil atribuir o acidente na infância como motivo para os relatos da egiptóloga do que aceitar que a mesma viveu vidas passadas. Mas será apenas isso? Assim sendo, de onde vem também conhecimento de Seti? Assim como vários outros mistérios do Antigo Egito, este é apenas mais um que ficará por responder. Fé. Have you all noticed that food has become much more expensive? That shelter has become much more expensive? That energy is more expensive? That many consumer goods are simply unavailable? Can you not see
that this is going to get worse